Tem palavras que não foram só palavras, foram sentenças, foram lanças espirituais. Alguém te amaldiçoou, te rotulou, te diminuiu e até hoje você carrega essa marca no coração. Talvez tenha sido seu pai, sua mãe, alguém da igreja, um cônjuge ou até você mesmo, repetindo essas palavras como se fossem verdades eternas. Mas hoje o Espírito de Deus te adverte: não aceite mais essas palavras de maldição sobre sua vida. Isso não vem de Deus. Isso é estratégia do inferno para paralisar o seu destino. E se você continuar aceitando essas vozes, vai passar a vida inteira vivendo um futuro que Deus nunca escreveu para você. Chegou a hora de romper. Chegou a hora de quebrar toda palavra maldita e ouvir somente o que o céu diz ao seu respeito. Você está pronto para isso? Palavras que marcam a alma, o poder oculto das maldições verbais. Há palavras que não se perdem com o tempo. Elas atravessam os anos como correntes invisíveis, moldando destinos, contaminando pensamentos e sufocando identidades. Há pessoas que não foram feridas por facas, nem por pancadas, mas por frases. Frases carregadas de veneno espiritual, lançadas como flechas, ditas com descuido, ódio ou frieza, e que ainda hoje ecoam como sentença sobre a alma. Talvez alguém tenha olhado nos seus olhos e dito: você nunca vai mudar. Ou você tenha crescido ouvindo: você é um peso na vida dos outros. Ou quem sabe, foi num momento de ira, quando a pessoa que você mais amava gritou: eu me arrependo de ter te conhecido. Essas palavras não morrem facilmente, porque elas não são apenas som, elas são sementes. E se forem malignas, enraizam-se nas profundezas do espírito, brotam em forma de baixa autoestima, frustração, medo, vergonha, dúvida, estagnação. E o pior, muitas dessas palavras se disfarçam de verdade. É por isso que esse alerta é o tão urgente, porque você pode estar vivendo hoje uma vida inteira moldada por maldições verbais que nunca foram quebradas. Palavras que foram aceitas como identidade, como destino, como fardo inevitável. E Deus está dizendo: não fui eu quem disse isso sobre você, não fui eu quem te chamou assim. Essas palavras não vieram do meu trono. Existe um tipo de opressão espiritual que não precisa de possessão demoníaca para atuar. Basta uma palavra maldita plantada no tempo certo, pela pessoa errada, no coração de alguém ferido. E o inferno sabe disso. O inimigo não precisa te prender com correntes visíveis quando consegue te manter refém de sentenças invisíveis. Ele lança palavras através de bocas feridas, para perpetuar o ciclo de dor de geração em geração. E muitos não percebem, acham que foi só uma frase dura, um desabafo, uma crítica. Mas na dimensão espiritual, certas palavras têm o mesmo peso de maldições. Elas selam atmosferas, elas criam prisões internas. Elas alimentam vozes que murmuram dia e noite: você não é capaz, você não é amado, você não foi escolhido, você não tem valor. E pouco a pouco, a alma começa a se curvar sob o peso dessas declarações. Mas há esperança. Deus não fica em silêncio diante do que tentaram selar sobre a sua vida. Ele é o Deus que escuta até os gritos que você nunca teve coragem de soltar. Ele ouve as lágrimas não derramadas, os gritos que ficaram presos na garganta, as guerras travadas no silêncio do coração. Ele conhece as palavras que te feriram e tem poder para anulá-las uma a uma. A Bíblia nos apresenta um homem chamado Jabes. Em 1 Crônicas 4, 9 e 10 lemos: e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. O nome Jabes carrega a ideia de tristeza, dor, sofrimento. A mãe dele deu a ele um nome marcado por um momento sombrio. Imagine crescer sendo chamado de dor, tristeza, maldição.
Toda vez que alguém o chamava, estava reafirmando uma identidade negativa. E ainda assim, a palavra diz que ele foi mais ilustre que seus irmãos. O que fez a diferença? A oração. Jabes orou ao Deus de Israel e disse: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E a Bíblia declara: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes quebrou a maldição com oração. Ele não aceitou viver sob o rótulo que lançaram sobre ele. Ele não se acomodou ao nome que recebeu. Ele não permitiu que uma palavra humana determinasse seu futuro espiritual. Ele clamou, rompeu, e Deus ouviu. E o mesmo Deus que ouviu Jabes está ouvindo você hoje. Você foi rotulado por alguém, cresceu ouvindo que era problema, peso, erro. Já disseram que você nunca vai prosperar, que você atrasa a vida dos outros, que não nasceu para ser feliz. Pois escute com atenção. Nenhuma dessas palavras veio de Deus. Isso não é a verdade sobre você. Isso é veneno, é mentira, é sentença do inferno tentando se passar por identidade. E enquanto você continuar aceitando essas palavras, você estará construindo sua vida em cima de areia movediça. Porque palavras criam mundos. E se o mundo que você vive hoje é escuro, sufocante e vazio, talvez seja porque ele foi construído com os tijolos errados. As palavras malditas que você acreditou. Mas a palavra de Deus é martelo que despedaça a rocha. A palavra do Senhor é fogo que consome toda raiz maligna. E ela está sendo liberada sobre a sua vida neste exato momento, para que você seja liberto de tudo o que te disseram e que não veio de Deus. Você não é o que disseram. Você é o que Deus diz. Você não nasceu para carregar maldições. Você nasceu para ser portador de bênçãos. Você não é o fim de uma linhagem de dor. Você é o começo de uma geração restaurada. Você não está condenado. Você está sendo chamado. O céu não repete as mentiras da terra. O céu libera verdades eternas. E agora o Espírito Santo começa a tocar as áreas que foram feridas por palavras humanas. Ele está te mostrando frases que você ouviu e acreditou, mas que precisam ser quebradas. Ele está te lembrando daquelas vozes que ainda ecoam quando você está sozinho. E ele está dizendo: filho, filha, essas vozes não são minhas, eu tenho outra palavra para você. E é com essa convicção que a mudança começa. Não apenas quando você ouve um sermão, mas quando você começa a rejeitar aquilo que o diabo disse e a crer naquilo que o Pai falou. Quando você decide com firmeza que não será mais escravo das frases que te amarraram, mas filho das promessas que te libertam, você está pronto para romper? Então continue, porque o que Deus vai revelar nos próximos momentos será como uma espada cortando cadeias antigas e uma nova identidade sendo proclamada do alto. Quando a maldição entra pela porta da alma, vergonha, medo e identidade ferida, há um momento em que a maldição deixa de ser uma palavra externa e se transforma em uma realidade interna. O problema não é apenas o que foi dito, mas o que foi acreditado. O veneno entra quando você aceita aquela palavra como verdade. Quando o que era uma seta lançada de fora encontra dentro da alma um lugar para se firmar, ela começa a operar silenciosamente, como uma praga invisível que consome a dignidade, distorce a identidade e paralisa a fé. Muitos ainda não entenderam que a vergonha não nasce sozinha. Ela é filha de alguma mentira, e essa mentira, muitas vezes, foi dita por alguém que tinha autoridade emocional sobre você. Às vezes, foi uma única frase. Outras vezes, foi uma repetição sutil ao longo de anos. Mas o efeito foi o mesmo. Você passou a acreditar que não era digno de amor, que não era capaz de vencer, que não tinha valor, que Deus tinha planos para todos, menos para você. E quando essa crença se instala, ela começa a moldar tudo.
Sua postura muda, seu olhar abaixa. Você evita desafios, sabota oportunidades, foge daquilo que exige coragem, se contenta com migalhas. E quando Deus sopra uma promessa, você hesita, porque dentro de você existe uma voz mais alta dizendo: você não é suficiente. Foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu a ele em Juízes 6, não o chamou pelo nome que ele mesmo se dava, nem pela posição social que ocupava. O anjo disse: o Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Mas Gideão respondeu com um discurso típico de quem está vivendo sob o peso de uma identidade ferida. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Preste atenção. Deus o chamou de valente. Ele se chamou de pequeno. Deus declarou promessa. Ele declarou limitação. Deus falou destino. Ele respondeu com medo. Essa é a marca de alguém que está carregando maldições internas. A mente está programada para rejeitar tudo o que vem do alto e aceitar tudo o que foi dito lá atrás, por vozes humanas que não sabiam nada sobre o propósito divino. E talvez, assim como Gideão, você também tenha aprendido a se ver pequeno. Talvez você tenha sido ensinado a se esconder, a fugir da responsabilidade, a achar que não é digno de ser usado por Deus. E quando alguém diz: Deus tem um chamado para você, você sorri por fora, mas por dentro responde: isso não é para mim. Mas escute, isso não é humildade. Isso é ferida camuflada de espiritualidade. É o efeito de uma identidade deformada pelas palavras que você ouviu e acreditou. Há pessoas que vivem em ciclos, começam algo e não terminam. Entram em relacionamentos destrutivos. Têm medo de serem vistas, medo de serem descobertas, medo de serem rejeitadas. Isso tudo é fruto de uma alma marcada por palavras malditas. São vozes antigas que ainda governam o presente. E até mesmo a fé começa a ser contaminada. Você crê em Deus, mas não crê que Ele realmente se importe com você. Você ora, mas sempre com um sentimento de culpa, como se estivesse incomodando o céu. E a vergonha se torna um véu que cobre tudo. A vergonha te faz se esconder até de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando o pecado entrou, eles se esconderam, com medo, com vergonha. E quando Deus perguntou: onde estás? A resposta foi clara: ouvi a tua voz e temi porque estava nu. Gênesis 3:10. A vergonha os fez fugir da presença de quem os amava. E o mesmo continua acontecendo até hoje. O medo se torna a lente pela qual tudo é interpretado. Medo de tentar, medo de fracassar, medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de confiar, medo de esperar, medo de acreditar que Deus pode fazer algo novo. E assim, o inimigo não precisa fazer muito. Basta manter você preso ao que disseram. O resto, ele deixa que você mesmo se encarregue de sabotar. Mas agora, nesse momento, o Espírito Santo começa a expor essas estruturas internas. Ele começa a trazer à luz as raízes invisíveis que estão bloqueando o seu avanço. Porque você não foi criado para viver com medo. Você não foi chamado para se esconder. Deus não te colocou neste mundo para ser escravo de vozes antigas. Deus está dizendo: chegou a hora de desmascarar essas mentiras. Chegou a hora de reconhecer que aquilo que você ouviu, ainda que tenha vindo de alguém importante, não define o que o céu escreveu ao seu respeito. Chegou a hora de discernir a origem das vozes que te dominam. Nem tudo o que foi falado é digno de ser guardado. Algumas palavras precisam ser rejeitadas com veemência. Algumas frases precisam ser arrancadas como erva daninha do solo da alma. E isso começa com um ato de coragem. A coragem de encarar o espelho da alma e admitir: sim, eu fui ferido. Sim, eu deixei que me marcassem. Sim, eu aceitei mentiras.
Mas hoje eu reconheço que essa não é a minha identidade verdadeira. Você não é o que disseram. Você é o que Deus decidiu. E mesmo que os anos tenham passado, mesmo que a vergonha tenha te acompanhado por décadas, o Senhor ainda está de pé, te chamando como chamou Gideão. Homem valente, mulher valorosa, eu sou contigo. Repare que Deus não mudou sua fala só porque Gideão estava cheio de inseguranças. Deus não muda o plano por causa das nossas feridas. Ele restaura o ferido para que o plano se cumpra. Ele não se impressiona com a sua visão limitada. Ele quer abrir os seus olhos para que você enxergue o que ele já declarou sobre você. O que te trava não é o seu passado. É a interpretação errada dele. Não são os fatos, são as palavras que foram coladas neles. Mas o Senhor está pronto para rasgar cada rótulo, quebrar cada barreira, retirar cada peso e dizer: você não é mais escravo do que ouviu. Você é livre para viver o que eu preparei. E essa liberdade começa com arrependimento, reconhecimento e rendição. Quando você entrega ao Senhor o medo, a vergonha, a ferida, Ele devolve propósito, identidade e força. Agora mesmo, o Espírito Santo está agindo. Ele está confrontando suas crenças, não para te expor, mas para te curar. Porque o que te feriu foi uma palavra, mas o que vai te curar será outra palavra, aquela que sai da boca de Deus e nunca volta vazia. A voz de Deus é maior que qualquer maldição. A identidade que o céu revela, existe um momento em que a alma ferida precisa parar de escutar os ecos do passado para ouvir finalmente o som da eternidade. Porque enquanto a mente estiver cheia das palavras que os homens disseram, será impossível discernir com clareza aquilo que Deus está dizendo. E se existe uma verdade que precisa ser firmada no seu espírito agora, é esta: nenhuma maldição tem mais poder do que a voz do Senhor sobre a sua vida. A voz de Deus não apenas consola, ela redefine, ela cura, levanta, transforma. Quando Deus fala, Ele não apenas descreve o que vê, Ele declara o que decidiu. A maldição pode ter sido lançada por homens, mas a bênção foi liberada pelo próprio Deus. E aquilo que o céu abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Aquilo que o céu afirma, o inferno não pode apagar. É por isso que você precisa ouvir com o coração aberto. Deus já decidiu quem você é, antes mesmo do mundo dizer o contrário. Ele não está em silêncio, ele não está confuso, ele não está em dúvida sobre você. Ele já declarou, ele já nomeou, ele já escolheu. A Escritura diz em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Filho de Deus, que nunca pecou, carregou sobre si a maldição que era nossa. Ele foi tratado como maldito para que nós pudéssemos ser tratados como benditos. Ele foi rejeitado para que fôssemos aceitos. Ele foi humilhado para que fôssemos restaurados. Não é um conceito teológico frio, é uma realidade espiritual viva. Na cruz, Jesus absorveu toda a palavra maldita lançada contra você. Cada acusação, cada sentença, cada nome distorcido, cada rótulo que tentaram colar em sua alma, tudo isso foi cravado no madeiro. E quando ele declarou, está consumado, ele não estava apenas encerrando sua missão, ele estava encerrando o domínio da maldição sobre a sua identidade. Mas para muitos, essa verdade ainda não é vivida. Por quê? Porque continuam alimentando a alma com as vozes erradas. Você não pode andar em vitória se ainda acredita nas vozes que dizem que você é indigno, sujo, fracassado, imperdoável. A voz que governa seu coração é a que molda sua identidade. E é por isso que você precisa, hoje, escolher quem vai continuar definindo quem você é. As vozes do passado ou a voz do Pai.
Pedro foi um homem que conheceu a dor de cair. Um discípulo corajoso, impulsivo, que prometeu fidelidade até a morte, mas negou o mestre 3 vezes. 3 negações, 3 feridas, 3 vergonhas. Ele poderia ter sido lembrado como o homem que falhou. E, humanamente, é assim que muitos teriam definido ele. Mas não foi assim que Jesus agiu. Quando ressuscitou, Jesus não ignorou Pedro, nem o afastou. Pelo contrário, foi até ele e o chamou para um momento de restauração. Em João 21, lemos que Jesus perguntou a Pedro: "Tu me amas?" 3 vezes, e a cada resposta ele reafirmava um chamado: "Apacenta as minhas ovelhas." Observe com atenção. Jesus não disse a Pedro: "Você me envergonhou", nem "Você me decepcionou." Ele sabia da queda, mas não definiu Pedro por ela. Ele o chamou de volta pelo propósito. Ele não usou o nome da dor. Ele usou o nome da missão. Ele não focou na falha, mas na promessa. É assim que o céu fala com aqueles que amam a Deus, mesmo quando caem. O Senhor não chama ninguém pela cicatriz. Ele chama pelo destino. Você não é a sua queda. Você não é o que te disseram. Você é o que Deus declarou desde o ventre da sua mãe. E aqui está o ponto onde a restauração começa. Quando você silencia todas as outras vozes e escuta, com reverência, a voz do céu te chamando de volta para quem você realmente é. Essa voz diz: "Filho amado, herdeiro, sacerdote, nova criação, escolhido, perdoado, justificado, purificado, embaixador do reino, luz do mundo, sal da terra." Quantas vezes você já se identificou mais com o que o diabo disse do que com o que Deus declarou? Quantas vezes se olhou no espelho e viu um fracasso, quando o céu está te vendo como um vaso em processo de glória? Quantas vezes você mesmo repetiu as palavras de maldição, como se estivesse assinando um contrato com o inferno? Mas hoje, o Espírito Santo está te dizendo: basta. Chegou a hora de calar o ruído das mentiras e abrir os ouvidos para a voz do Pai. Uma voz que não fere, mas cura, que não condena, mas redime, que não acusa, mas chama para perto. Você não precisa viver mais um dia sequer aprisionado por rótulos humanos. Você não precisa passar a vida tentando provar valor para quem te rejeitou. Você não precisa mais se esconder por medo de não ser suficiente. O céu já te aprovou, o sangue já foi derramado, a graça já foi liberada, a sentença já foi anulada. A voz de Deus é mais forte do que a voz dos seus traumas, mais forte do que a crítica dos homens, mais forte do que o abandono, o abuso, o desprezo. A voz do Senhor é como o trovão que rompe as nuvens da alma e ilumina tudo com verdade. E essa verdade liberta. Pedro, mesmo depois da queda, se tornou um dos pilares da igreja, porque ele escolheu acreditar na voz de Jesus e não na voz da culpa. E você, vai continuar se escondendo atrás do que fizeram com você, ou vai se levantar para viver o que Deus quer fazer através de você? O mundo tenta te rotular com base no que viu. Deus te chama com base no que ele sabe. O mundo te julga pelas suas falhas, Deus te justifica pelo sangue do Cordeiro. O mundo te empurra para o fundo, Deus te puxa para perto. Essa é a hora de decidir. Qual voz vai governar sua vida a partir de agora? Rompendo acordos com palavras malditas, o poder da confissão e renúncia. Toda palavra maldita só permanece ativa quando encontra concordância no coração de quem a escutou. O inimigo pode até lançar a seta, mas ela só penetra se houver brecha. E muitas vezes essa brecha se forma no momento em que, consciente ou não, a pessoa aceita o que foi dito, concorda com a mentira e passa a repeti-la como verdade. O problema não está apenas no que foi falado, mas na aliança silenciosa feita com aquela palavra. Você já parou para pensar quantas vezes declarou sobre si mesmo aquilo que o inimigo queria que você acreditasse? Frases como:
Eu sou um fracasso. Nada dá certo para mim. Eu só atraio desgraça, não nasci para ser feliz. São palavras que revelam não apenas dor, mas acordo com o engano. Há maldições que não precisam ser lançadas de fora, porque já estão sendo repetidas de dentro. O diabo lança uma mentira, e se você repetir, ele não precisa mais lutar. Você mesmo se torna o executor da sentença. Mas aqui está a verdade. O Espírito Santo não quer apenas te consolar. Ele quer te libertar. Libertar você de todo pacto verbal que você, sem perceber, firmou com as trevas. Libertar você da prisão de palavras que saíram da sua boca sem filtro, mas que geraram efeitos espirituais profundos. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Cada vez que você confessa algo, você dá permissão espiritual para que essa verdade, seja do céu ou do inferno, opere sobre sua vida. É por isso que a confissão tem poder, tanto para aprisionar quanto para libertar. Agora é o tempo de renunciar de forma consciente e espiritual a tudo aquilo que não veio de Deus, de cortar as amarras com as palavras que foram proferidas contra você e também com as que você mesmo declarou em momentos de dor, raiva ou desespero. Nenhum avanço será completo enquanto houver aliança com o que precisa ser quebrado. Um exemplo profundo disso está em Lucas 1, 59 e 64. O sacerdote Zacarias, pai de João Batista, ficou mudo por duvidar da palavra profética do anjo. Quando o tempo do nascimento chegou, os parentes quiseram dar ao menino o nome de seu pai, como era tradição. Mas Isabel, sua esposa, disse: "Não, ele se chamará João." E todos questionaram: "João?" Esse nome não estava na linhagem da família. Ninguém na casa era chamado assim. Era algo novo, profético, contrário à tradição. E foi nesse momento que Zacarias, ainda mudo, pediu uma tabuinha e escreveu: "O seu nome é João." E assim que escreveu, sua boca se abriu. Ele falou, louvou a Deus. O milagre aconteceu. Zacarias só voltou a falar quando concordou com a palavra de Deus e rompeu com a tradição dos homens. Isso é espiritual. Há muitos que estão em silêncio, espiritualmente calados, presos, porque ainda estão repetindo nomes que Deus não colocou, concordando com diagnósticos, rótulos, sentenças que não vieram do alto. A libertação só virá quando você escrever com convicção. O nome não é mais aquele. O nome agora é o que Deus declarou. O nome agora é vida, é promessa, é missão, é destino. Você precisa entender. O inferno respeita palavras, porque sabe que o céu também respeita. Deus criou o mundo com palavras. E o diabo tenta destruir usando o mesmo princípio. Mas hoje, em nome de Jesus, é o momento de usar a sua boca para declarar a verdade e calar a mentira. Você não é amaldiçoado. Você não é sem valor. Você não está preso ao que disseram. Você tem o direito, dado pelo sangue de Cristo, de renunciar tudo aquilo que não veio do Pai. Mas precisa abrir a boca. Precisa dizer, precisa declarar. A confissão não é apenas um ritual, ela é uma arma espiritual. Em Tiago 5,16 lemos: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis." A confissão liberta, ela quebra o ciclo do silêncio. Ela desmonta a fortaleza da vergonha. Ela abre espaço para que o Espírito Santo traga cura. Mas essa confissão não é diante dos homens. É diante de Deus. É um momento em que você se posiciona no mundo espiritual e diz: "Eu renuncio agora, em nome de Jesus, toda palavra que foi lançada contra mim. Eu cancelo toda sentença maldita. Eu desfaço todo rótulo. Eu retiro minha concordância com o que não vem de Deus. Eu fecho a porta da minha alma para as mentiras. Eu abro meu coração para a verdade do céu." E o que acontece quando você faz isso? As amarras se desfazem, os laços são cortados, as vozes perdem força,
as cadeias internas começam a cair e o Espírito Santo encontra um coração livre para plantar a semente da nova identidade. Porque enquanto você estiver com as mãos ocupadas segurando o peso das mentiras antigas, não poderá receber o que Deus quer colocar nas suas mãos hoje. É necessário escolher. Ou você continua repetindo o que disseram, ou você começa a confessar o que o céu está dizendo. Ou você vive prisioneiro de frases malditas, ou você se levanta como filho amado do Pai, que tem autoridade para dizer não ao inferno, e sim ao propósito. Há palavras que só saem da sua vida quando saem da sua boca. Enquanto estiverem escondidas, elas têm poder. Mas quando são trazidas à luz e renunciadas, perdem o controle, porque a luz sempre vence. E nesse momento é exatamente isso que o Espírito de Deus está fazendo, iluminando as áreas da sua alma onde ainda havia acordos com o inimigo. Talvez você tenha dito essas frases sem pensar, talvez nem se lembrasse mais, mas Deus se lembra, e Ele quer te libertar completamente, não parcialmente, totalmente. Chegou a hora de mudar o discurso, de parar de repetir o que o medo dizia, o que a dor gritava, o que a vergonha sussurrava. Agora é o tempo de falar com fé, com convicção, com identidade, com autoridade. Declare: eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu viverei o que Deus escreveu a meu respeito. Essa não é uma oração emocional. É uma declaração de guerra espiritual. E quando você faz isso com fé, as fortalezas internas caem, os grilhões se rompem, os acordos são quebrados e a liberdade começa a florescer. A maldição é quebrada quando a palavra de Deus é entronizada no coração. Nenhuma maldição resiste quando o trono do coração é entregue completamente à palavra de Deus. Porque é ali, no centro da alma, onde as decisões mais profundas são feitas, que a verdade precisa reinar. Enquanto a palavra de Deus for apenas algo externo, lido ocasionalmente, lembrado em momentos difíceis, mas não entronizado no íntimo, o coração seguirá vulnerável às vozes erradas. A verdadeira cura não acontece quando a gente apenas ouve a verdade, mas quando passa a viver a partir dela. Todo território que não está ocupado pela palavra está aberto para o engano. Toda área do coração que não se submete ao que Deus diz se tornará, mais cedo ou mais tarde, um espaço de influência das trevas. Não basta renunciar às mentiras, é preciso substituí-las pela verdade. Não basta dizer, eu não creio mais na maldição. É preciso declarar com fé, agora creio na promessa. A palavra de Deus não é poesia, não é filosofia, é espada, é martelo, é semente, é fogo, é escudo. É o poder criativo que sustenta o universo. Quando ela é colocada no lugar central da vida, ela começa a operar, cortando, limpando, purificando, alinhando, transformando. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa não é uma promessa simbólica, é uma realidade espiritual absoluta. Em Cristo não existe mais maldição hereditária, rótulo familiar, palavra de condenação. Tudo se fez novo. Mas para que isso se torne prático, a mente precisa ser renovada. E isso só acontece quando a palavra passa a ser o governo interior da alma. As Escrituras dizem que somos herdeiros de Deus. Romanos 8,17, templo do Espírito Santo, pleno prum. Coríntios 6,19, mais que vencedores, Romanos 8,37, sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, assentados nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 2,6. Mas quantos cristãos vivem como derrotados, como abandonados, como envergonhados, como condenados? Não porque Deus os rejeitou, mas porque a palavra ainda não está entronizada como autoridade final sobre seus pensamentos e emoções.
A libertação completa não vem quando o diabo sai. Vem quando a verdade entra. Não basta expulsar o mal, é necessário encher a casa com luz. Foi o que Jesus explicou em Lucas 11, 24, 26. Quando o espírito imundo sai de um homem e não encontra oposição ao retornar, ele traz outros piores com ele. A casa precisa estar ocupada, precisa estar cheia, precisa estar dominada pela presença e pela palavra. E aqui está o que muitos ainda não compreenderam. A palavra só governa onde há entrega total. Deus não disputa espaço com o orgulho, com o trauma ou com a opinião humana. O coração que quiser viver sob o governo da verdade precisa fazer o que Maria fez quando recebeu do anjo a revelação mais improvável da história. Ela era jovem, sem prestígio, prometida em casamento. E o anjo diz: você conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Lucas 1, 31, 32. Humanamente falando, era impossível. Socialmente, era um escândalo. Espiritualmente, era um mistério. Mas o que ela respondeu? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Maria não debateu, não exigiu explicações. Ela se rendeu. E essa rendição foi o que abriu caminho para que a promessa se materializasse. Esse é o segredo. Enquanto você resistir à palavra, enquanto duvidar, enquanto negociar com ela, nada muda. Mas quando você diz: cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra, o milagre começa a acontecer. Quando a palavra se senta no trono do coração, ela começa a desfazer tudo o que foi construído fora do plano de Deus. Ela quebra fortalezas mentais. Ela silencia o passado. Ela destrói maldições geracionais. Ela cura traumas antigos. Ela desfaz alianças com a dor. Ela estabelece o governo de Cristo dentro de você. É por isso que precisamos parar de tratar a Bíblia como um livro comum. Ela é o próprio Deus falando conosco. Não é apenas uma coleção de versículos, é a revelação viva do caráter, dos decretos e das promessas do nosso Criador. Quando você lê a palavra com fé, é como se estivesse ouvindo a voz do próprio Jesus dizendo: é isso que eu penso sobre você, é isso que eu preparei para você, é isso que eu declaro sobre você. E o poder da maldição começa a se desfazer na medida em que você começa a substituir os pensamentos antigos pelas verdades eternas. Você ouvia: você nunca será amado. A palavra diz: com amor eterno te amei. Jeremias 31, 3. Você acreditava: eu nasci para sofrer. A palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29, 11. Você carregava: você nunca vai mudar. A palavra declara: aquele que começou a boa obra em vós, a completará. Filipenses 1, 6. É dessa maneira que a verdade ocupa os espaços onde antes habitava a mentira. Assim que a luz vence a escuridão. É assim que a maldição é quebrada. Não por força emocional, mas pela entronização da verdade no centro do ser. A palavra de Deus não quer ser apenas um visitante nos domingos. Ela quer ser o Senhor da sua mente, da sua boca, das suas decisões, das suas emoções. Ela quer governar, ela quer comandar, porque só quando ela reina é que o caos se transforma em ordem. Esse é o chamado. Entronize a palavra, levante um altar no seu coração e coloque sobre ele não a dor, não o passado, não os medos, mas as promessas do Pai. E quando isso acontecer, você verá o que nunca viu, viverá o que nunca viveu, porque a maldição não resiste onde a palavra reina. Deus te chama para viver abençoado. A unção que desfaz o jugo da maldição. Existe um momento na vida de todo aquele que crê, em que Deus não apenas o liberta do peso das maldições, mas o unge para que se torne instrumento de libertação.
para outros. E se você chegou até aqui, não foi para receber mais um alívio passageiro, mas para entrar em um novo tempo profético, onde a sua história será redimida, restaurada e usada como arma viva contra as obras do inferno. Você não foi libertado apenas para sobreviver. Você foi ungido para transformar. O plano de Deus não termina no momento em que a dor cessa. Ele começa ali. Quando o jugo é quebrado, o Senhor coloca sobre seus ombros um manto novo, um chamado, uma missão. E é aqui que o Espírito Santo começa a se mover com mais intensidade, como fogo queimando as vestes antigas, como óleo escorrendo sobre a cabeça dos que se colocam diante do altar com rendição. O jugo da maldição é pesado, silencioso, sufocante. Ele curva a alma, esmaga os sonhos, aprisiona os dons. Mas quando a unção de Deus se manifesta, ela não negocia com o jugo, ela o destrói. Isaías 10:27 declara com autoridade: acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Não é psicologia, não é motivação humana, é unção. É o poder do Espírito de Deus vindo sobre uma vida quebrantada, lavada pela palavra e pronta para um novo tempo. Esse jugo que pesava sobre você por anos, o jugo das palavras lançadas, das profecias contrárias, dos rótulos malditos, está sendo despedaçado agora mesmo, porque a unção chegou. Mas essa unção não vem sobre quem deseja apenas ser aliviado. Ela vem sobre os que estão dispostos a ser usados. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido, acusado injustamente, esquecido, e por muito tempo foi chamado apenas de o sonhador. Esse era o rótulo que tentaram colar nele. E se ele tivesse concordado com aquilo, teria morrido, como escravo. Mas José não se deixou moldar pelas palavras humanas. Ele permaneceu firme naquilo que Deus havia plantado em seu espírito. E mesmo passando por prisões, vales e dores inexplicáveis, o propósito de Deus prevaleceu. Quando o tempo da exaltação chegou, José foi levantado como governador do Egito. E mais do que isso, foi levantado como salvador da sua casa. Ele não apenas venceu, ele se tornou canal de libertação para a sua própria família. Isso é o que Deus está fazendo com você agora. Ele não está apenas limpando suas feridas, ele está te preparando para curar feridas. Ele não está apenas apagando as palavras que te machucaram, ele está colocando novas palavras na sua boca. Palavras que vão quebrar cadeias, libertar almas, levantar caídos, consolar quebrantados. Você será um instrumento vivo do céu. O Espírito de Deus está dizendo: eu te tirei do laço para que você liberte outros. Eu te arranquei das trevas para que você brilhe. Eu te lavei com meu sangue para que você não viva mais como vítima, mas como soldado do meu reino. Mas isso exige entrega, total, sem reservas. Essa unção não repousa sobre o orgulho, nem sobre a autopiedade. Ela repousa sobre aqueles que dizem como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Você precisa entender que agora, depois de tudo que o Senhor já te revelou, não há mais espaço para viver como alguém comum. Quem foi marcado pelo céu não pode mais aceitar viver pelas palavras da terra. Quem foi tocado pela glória não pode mais ser manipulado pela dor. Quem foi curado pela verdade não pode mais ceder às mentiras antigas. Deus te chama para viver uma vida abençoada, intencional, cheia de propósito, e não apenas uma bênção pessoal, mas uma bênção que transborda, que alcança filhos, netos, vizinhos, amigos, gerações. Assim como José se tornou referência para uma nação estrangeira, você será uma voz profética no meio da sua casa. Aqueles que antes te amaldiçoaram ainda verão a unção sobre sua vida e reconhecerão que foi Deus quem te levantou. Por isso,
Não olhe para trás. Não volte à velha narrativa. Não aceite mais os velhos nomes. Não repita mais os discursos de limitação. Agora, a sua boca é fonte de vida. Seus pés carregam destino. Suas mãos carregam unção. Seus olhos enxergam promessa. Sua mente foi renovada. Sua alma foi liberta. E mais, o que Deus faz na sua vida, Ele quer fazer através da sua vida. Você não é um fim, você é um canal. Tudo o que você venceu será plataforma para que outros também vençam. Tudo o que você rompeu será testemunho para romper cadeias em outras pessoas. Toda maldição que caiu diante da glória será sinal de que há um novo tempo de libertação sendo liberado nesta geração. Por isso, não tema mais. Você não carrega mais vergonha. Você carrega uma unção. E essa unção não é fraca, não é tímida, não é silenciosa. Ela é poderosa, ela é viva, ela é santa. E está sendo liberada agora sobre você, para que viva plenamente aquilo que o céu escreveu. Não importa o que disseram, não importa o que fizeram, não importa quanto tempo passou. A última palavra vem de Deus, e Ele está dizendo: você é meu, você é chamado, você é separado, você é ungido. Agora a maldição já não tem mais espaço, o jugo já não está mais sobre seus ombros. As vozes antigas já foram silenciadas. O tempo de escravidão terminou. É tempo de andar na autoridade do Espírito. É tempo de viver como alguém que carrega a marca da vitória. É tempo de erguer a cabeça, vestir o manto e caminhar como filho da promessa. Porque quem tem a unção não teme mais a maldição. Quem foi separado por Deus não será destruído pelos homens. E quem se consagra completamente verá o impossível se tornar cotidiano. Que o Senhor derrame sobre a sua vida uma unção fresca e libertadora, quebrando todo jugo, silenciando toda voz contrária e firmando seus passos no caminho da verdade. Que cada palavra maldita seja anulada pelo poder da palavra viva e que a bênção do Altíssimo te acompanhe, te levante e te use para impactar gerações. Em nome de Jesus, você é livre, você é filho, você é abençoado. Amém.